Sejam todos bem-vindos ao canal. Sou Ana Paula Santos, perita judicial grafotécnica. E hoje nossa aula vai falar sobre metodologias utilizadas na perícia grafotécnica. Vamos começar entendendo o que são metodologias. Metodologia é o conjunto de métodos e técnicas e procedimentos estruturados, utilizados para organizar, investigar e executar tarefas com o objetivo de alcançar resultados específicos, como em pesquisas científicas ou projetos. Ela define como realizar um trabalho, garantindo eficiência, organização e padronização, indo além do método individual para abranger todo o processo estratégico. Essa padronização é essencial na prática pericial, pois torna a análise replicável. Outro perito a seguir a mesma metodologia pode percorrer o mesmo caminho técnico e chegar a conclusões equivalentes. Isso fortalece a credibilidade, a transparência e o valor probatório do laudo. Mas antes de falar dos métodos, vamos entender a importância. Sem metodologia não existe perícia, existe opinião. E opinião não sustenta laudo, não convence o juiz e não protege o perito. O trabalho precisa ser baseado em critérios técnicos e metodológicos. Isso significa que o perito precisa explicar qual método utilizou, como realizou a análise e quais elementos foram observados. Essa transparência técnica é essencial para que o laudo tenha credibilidade dentro do processo judicial. Metodologia é o que transforma observação em prova. Qualquer pessoa consegue olhar uma assinatura e dizer, parece igual ou parece diferente, mas o perito não trabalha com parece. A metodologia faz você sair de uma análise superficial e entrar em um raciocínio técnico estruturado, onde cada característica observada tem um critério. Cada comparação tem um método. Cada conclusão tem um fundamento verificável. Sem isso, seu laudo vira uma lista solta de apontamentos e isso derruba a sua credibilidade. O juiz, ele não está vendo o documento como você vê. Ele precisa confiar no seu caminho, não só no resultado. Quando você deixa claro qual método utilizou, como fez a comparação, quais etapas seguiu, você mostra que sua conclusão não é arbitrária. Você está basicamente dizendo, se outro perito seguir esse mesmo caminho, chegará a uma conclusão compatível. Isso é ciência, isso é perícia. É parecido com o professor de matemática que quer ver o seu cálculo e não somente o resultado final. Sem metodologia definida, o perito tende a focar em características irrelevantes, ignorar variações naturais da escrita, dar peso errado aos elementos gráficos, tirar conclusões precipitadas. Um laudo com metodologia bem descrita é mais fácil de entender. Transmite segurança, por exemplo, reduz questionamentos, se destaca profissionalmente. Enquanto isso, laudos sem método são amadores, geram dúvidas, podem ser contestados com facilidade. Dito isto, vamos para os métodos, que é o morfológico, o grafométrico e o grafocinético. Vamos lá? Vamos estudar o método morfológico. O método morfológico é a análise da forma da escrita na grafotécnica. Ele consiste em examinar como os elementos gráficos se apresentam visualmente, ou seja, a estrutura das letras e dos traços. O que é exatamente analisado? O foco está na configuração formal da escrita, como o formato das letras, abertas, fechadas, angulosas, arredondadas, proporção entre haste e corpo, inclinação vertical, inclinada à direita ou à esquerda, o tamanho relativo da maiúscula com a minúscula, o espaçamento entre letras e palavras, ligações ou a ausência delas, a estrutura. Então, a estrutura.
Aqui você está olhando o desenho da escrita, não ainda a dinâmica do movimento. E qual é o objetivo desse método? Identificar padrões formais características do punho escritor. Cada pessoa ao escrever repete inconscientemente certas formas. Essas repetições formam um padrão gráfico individual. O método morfológico ele serve para comparar padrões entre documentos, por exemplo, verificar semelhanças e divergências estruturais, detectar indícios de falsificação. Mas aqui vai o ponto que precisa ser observado. O método morfológico sozinho não conclui a autoria. Por quê? Porque a forma pode ser imitada. Uma falsificação bem feita pode copiar o desenho das letras, mas geralmente falha em outros pontos, como por exemplo o ritmo, a pressão, a fluidez, a sequência do traço. Então é algo que precisamos ter na consciência. Será que o método morfológico vai abranger tudo que é necessário para o perito conseguir montar um laudo consistente? Outro método é o grafométrico. Aqui nós temos uma análise baseada em medições, comparações objetivas. Isto é, a maior preocupação gira em torno das grandezas da escrita, como o estudo do calibre das letras, cujo fundamento pressuposto seria de que as características de proporcionalidade não variam. Porém, o próprio Locard reconheceu que o método requer a coleta de texto de extensão razoável e, portanto, é impraticável no exame de assinaturas. Então, o perito observa nesse método a altura das letras, proporções entre zonas gráficas, ângulos, espaçamentos, margens, distância entre palavras e letras. Esse método reduz a subjetividade da análise, porque envolve medidas e relações dimensionais da escrita. Essas medições ajudam a verificar se existe compatibilidade entre as escritas comparadas. E por último, o método grafocinético ou morfocinético. Um dos métodos mais utilizados na perícia grafotécnica, estuda o movimento da escrita, ou seja, não apenas a aparência da letra, mas a dinâmica do gesto gráfico. Não é embasado em características isoladas, pelo contrário, considera todos os elementos gráficos de qualquer natureza, dando-lhes valor consoante raciocínio pericial. Ele analisa elementos como o ritmo gráfico, a velocidade, fluidez, pressão, continuidade dos traços. O foco é compreender o comportamento motor da escrita, porque escrever não é apenas desenhar letras. A escrita é um movimento automatizado do sistema neuromotor e por isso conseguimos analisar a naturalidade, a espontaneidade ou tentativa de simulação. Perguntas a serem respondidas são: como se formam os traços? Quais os hábitos de movimentação do escritor? Quais são as causas determinantes de impulsos, ênfases e anomalias do gesto gráfico? A fragmentação da análise, considerando separadamente forma, proporção, movimento, pode conduzir a interpretações incompletas ou até equivocadas. A escrita é um gesto único, contínuo e coordenado. Por isso, ao isolar um único aspecto, o perito corre o risco de supervalorizar semelhanças meramente visuais, ignorar variações naturais do escrevente, desconsiderar incoerências no ritmo e na execução, ser morfologicamente semelhante, mas dinamicamente incompatível. A perícia é uma atividade técnica que exige método, observação e fundamentação. A utilização de metodologias claras permite que o perito apresente uma análise estruturada, compreensível, tecnicamente fundamentada. E isso fortalece muito a credibilidade do laudo dentro do processo judicial. Espero que tenha gostado desse conteúdo. Inscreva-se no canal, assista às outras aulas e para tirar dúvidas, eu te convido a entrar no nosso grupo do WhatsApp, network, troca de experiências e atualização de conteúdos. Agora, se você está procurando um modelo de laudo, eu desenvolvi um modelo técnico muito bom,
com mais de 20 páginas, descreve conceitos básicos, te mostra como organizar os tópicos de acordo com o artigo 473 do CPC. Não é mais um simples copia e cola. Agora, se você está precisando de um auxílio personalizado para fechar seu laudo, fala comigo. Eu tenho pacotes acessíveis de mentoria para te ajudar nessa tarefa. Todos os links estão na descrição. Lembre-se, persistência gera sucesso. Aprimoramento gera excelência. Até a próxima.